primeiramente no livro do profeta Joel, capítulo de número 1. Vamos ler aqui apenas um versículo. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1, versículo de número 4. Louvado seja Deus, abençoe nossa dupla convidada, leve nosso abraço também aos nossos pastores, uma alegria recebê-los em nosso meio. No final estamos orando pela Renata também, né? Ela que fez 12 anos hoje, parece estar com uma enfermidade, também foi levada às pressas lá para a UPA, né? Todos quanto acharam, digam amém. O profeta Joel, capítulo de número 1, versículo de número 4 diz: que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Louvado seja Deus. Tome seu assento. Queridos, culto de missão nessa noite, nosso diácono Daniel havia nos convidado para ministrar. Os cultos de domingo que eles têm a oportunidade de mudarem um pouco o repertório dos pregadores de domingo, e ele teve a coragem de convidar o pastor dele para pregar, né? Então Deus abençoe o Daniel, diácono Moldemar, que apostaram na minha vida, né? Deus abençoe ao nosso amigo e companheiro. Mimado vai fazer um projeto de evangelismo aí no próximo culto do amigo, juntamente com a equipe de discipulado, tem total liberdade. Já lembrando, irmãos, no próximo domingo, para quem conhece aqui, pastor Cícero, que é sogro do Daniel, e hoje é pastor presidente lá na cidade de Brunópolis, estará pregando aqui no culto da família no próximo domingo. Já peço desculpas também para as pessoas que deram o nome ali para louvar a Deus, mas em decorrência do horário, no próximo domingo daí já terão prioridade. A Larissa, né? Cadê a Larissa? Desceu? A Larissa e acho que a sogra dela, né? Que vai cantar. Isso. E também daí o Júnior, que ia trazer uma palavra de saudação. O Júnior vai pregar daqui a 2 quinta-feiras, tá? Não é essa nem na próxima. Na terceira quinta-feira Deus está pregando no culto da vitória. Amém, Júnior? Então tá bom, porque na segunda vai estar o Ciano Bruno pregando, né? Na segunda quinta-feira, e agora nessa primeira quinta-feira o Ciano Cristiano pregando a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, diante do texto que nós acabamos de fazer menção, lermos, nós observamos a figura de um animal tão insignificante, tão desprezível, chamado gafanhoto. E por que o pregador vai ministrar sobre gafanhoto no culto de missão? Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Nunca foi tão fundamental eu e você sermos instrumentos de Deus para ganharmos almas para o Senhor. Nunca foi tão importante nós usarmos a nossa vida como o maior testemunho para conduzirmos outras vidas ao Senhor. Diante do cenário em que estamos vivendo, nós observamos muitas coisas acontecendo. Uma das coisas que mais tem acontecido nos últimos dias, em especial na nossa nação, são famílias perdendo o ideal de viver, são famílias perdendo o gosto pela vida, são ministérios sendo arruinados pelo pecado, são talentos que outra hora, usados por Deus, começam bem em determinado momento que atingem uma notoriedade, acabam se desviando do foco. Pessoas que têm tudo para dar certo e acabam migrando para o lado equivocado. Grandes promessas acabam dando absolutamente nada, não apenas por causa do pecado, mas principalmente pelo agente do pecado, que é o nosso adversário. O texto que nós lemos, ele faz menção de um dos inimigos, ou o pior inimigo, das plantas e em especial das árvores. E por que eu falo em especial das árvores? Porque eu quero fazer uma reflexão e trazer uma linguagem figurada para você nessa noite.
para você entender que, segundo a palavra de Deus, eu e você somos comparados a uma árvore. O texto em Salmo, Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. O Senhor Jesus, através da Sagrada Escritura, traz por mais de 170 vezes a menção da palavra árvore. E muitas das vezes empregando a simbologia da árvore à vida humana. O próprio Cristo disse em João capítulo 15, verso 1, que eu sou a videira verdadeira. Ele mesmo traz essa conotação. E ele diz também que ele é esta árvore. Nós estamos enxertados nele. Se eu e você somos comparados a uma árvore, toda árvore, na sua essência, precisa dar frutos. Quando certa feita Jesus estava indo e viu uma árvore frondosa, bonita de aparência, cheia de folhagem, ele chega até ela para saciar a sua fome e não encontra nela frutos, porque não existe um sentido na vida se nós não frutificarmos. Não existe uma razão para nós vivermos se não for para deixarmos um legado, deixarmos uma história, uma marca, uma pegada a ser seguida. Por isso que o maior exemplo de uma criança jamais vai ser o pastor da igreja dele. Por isso que não cola essa desculpa de que certa pessoa se desviou da casa do Senhor porque olhou para talvez um obreiro ou para uma liderança. Não. A maior referência dentro da sua casa é você pai, é você mãe. E a palavra de Deus também diz que o próprio Espírito Santo é comparado a uma árvore quando ele diz que os frutos do Espírito que são é comparativo a uma árvore. Se eu e você somos comparados a uma árvore, e a Bíblia traz pelo menos 3 principais, a videira, a figueira e a oliveira, a própria palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 17, verso 7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore. Se nós somos comparados com uma árvore, uma certa feita Jesus chega numa cidade, há um homem cego. Jesus pega um lodo, passa nos seus olhos, pergunta a ele: o que você vê? Eu vejo homens parecidos como árvores que andam. Ou seja, a nossa vida, na linguagem figurada, é comparada com uma árvore. Mas para a árvore, na sua essência, crescer, frutificar, estabelecer as suas raízes, ela vai enfrentar adversidades, as intempéries da vida, sol, chuva, frio, calor, mas tudo isso ela consegue tirar de letra, porque na sua fórmula ela já está na sua essência preparada para isso. Mas existe algo que é externo e alheio a ela, e nesse caso o texto que lemos no livro de Joel traz um inseto tão insignificante, tão minúsculo, mas capaz de destruir uma árvore gigante, que é o gafanhoto. E quando Joel descreve a narrativa que deu-se a Israel, eu quero agora nessa noite trazer uma mensagem ao teu coração, você que entrou aqui, que talvez tenha vivido uma vida abençoada, está firmado em Cristo, está com as raízes do Evangelho, mas o vento da dificuldade, o vento da provação, talvez até mesmo os eventos adversos, tem feito você se desestabilizar. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. A palavra de Deus diz que existem pelo menos 4 tipos, ou espécies, ou estágios do gafanhoto. Ele começa falando do gafanhoto cortador. Gafanhoto cortador nada mais é do que filhote, a larva, que faz o quê? Ela
ele chega na árvore, começa a deslizar sobre a árvore de forma inocente, começa a salivar sobre a árvore, e ali ele encontra um ambiente propício para crescer e aquele pequeno verme se desenvolver e atingir então a possibilidade de agora começar a se alimentar daquela árvore. Esse pequeno gafanhoto chamado portador, ele encontra na árvore, principalmente na sua folhagem, toda a condição necessária para que ele venha crescer e se desenvolver. Mas ao mesmo tempo que ele está crescendo, ele vai fazendo com que a árvore perca essa folhagem. E o que é mais de belo em uma árvore? É justamente a sua folhagem, a sua copa, que faz com que ela de longe possa ser vista, possa ser contemplada. Quando esse gafanhoto começa a crescer e encontra esse cenário, muitas das vezes o vento contrário até mesmo tira, mas quando ele está enraizado sobre a folhagem, ali ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo. Muitos de nós entramos aqui nessa noite, outra hora éramos árvores frondosas, cuja folhagem era exuberante. As pessoas olhavam para mim, olhavam para você e diziam: esse moço, essa moça tem talento, vai longe. Essa família abençoada tem tudo para dar certo. Esse casamento é uma bênção, nada pode impedir. Mas veio esse pequeno gafanhoto e começou a arrancar as folhagens dessa estrutura onde você chama de lar. E a beleza que outra hora existia dentro da tua casa agora começa a desaparecer. Talvez você chegou aqui apenas em galhos, apenas em tronco. Não existe mais alegria, não existe mais sorriso no teu semblante. Mas Deus, através da sua santa palavra, nessa noite vai trazer vida, vai trazer folhagem sobre a tua casa e sobre o teu lar, em nome de Jesus. Agora esse gafanhoto começa a crescer. Ele já devorou a folhagem, que era o de mais belo que existia em uma árvore. Ele passa para o segundo estágio, o segundo modelo de gafanhoto, que é um migrador. Migrador, ele já está na fase adulta. Migrador agora ele já não anda mais sozinho, ele anda em bando. É por isso que um conselho sábio do mundo diz: me digas com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Se tu quer ser um crente de verdade, cuida com as amizades que você anda. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. Não existe comunhão entre alguém que fala santo, santo, santo e alguém que abre a sua boca apenas para dizer palavrão. Não existe comunhão com alguém que prega a verdade, vive a verdade, anda na verdade, com alguém que vive na mentira, vive no engano, vive no erro. Por isso que a palavra de Deus diz que existe o joio e existe o trigo. É por isso que nós não conseguimos muitas das vezes arrancar do meio da igreja o joio. Por quê? Porque ele é muito parecido com o trigo. Mas chegará um dia, chegará um momento em que as ovelhas serão separadas dos bodes. Aquele que é santo, verdadeiro, justo e fiel vai subir ao encontro de Cristo. E aqueles que brincam de ser crente, aqueles que não têm compromisso com a palavra, aqueles que não têm compromisso com a santificação ficarão. E esse gafanhoto agora, migrador, ele agora começa, não existe mais folhagem para ele comer, mas ele encontra sobre os galhos dessa árvore um alimento necessário, que é a casca desses galhos. Ele já em fase adulta começa a cavar aqueles galhos e começa a desestabilizar aquela árvore frondosa que agora já não tem mais folhas, tem apenas galhos. Mas enquanto ainda existiam galhos, existia a possibilidade de uma nova florada, de uma nova folhagem. Só que quando esse gafanhoto migrador começa a desestabilizar e arrancar aquela casca, aquela proteção que essa árvore tinha através dos seus galhos, aquela árvore começa agora uma vez mais a se definhar, a entrar em colapso, a perder o brilho, a perder o aspecto de árvore. É por isso que muitas das vezes você olha para um tronco já sem galhos. Alguém diz: essa um dia já foi uma árvore bonita, mas você só contempla o tronco. Por quê? Porque nem galhos mais existem. Galhos são fundamentos não apenas estruturais, porque a raiz é isso, mas galhos são os projetos, os planejamentos, as alternativas, os caminhos, as
rotas que aquela árvore tinha para crescer. Quantos de nós atravessamos a pandemia, tínhamos uma expectativa de vida, tínhamos um sonho, alguns abriram empresa, faliram, outros foram desempregados, outros tiveram a vida financeira arrasada, os seus galhos agora estão fragilizados, o inimigo foi arrancando, foi tirando, foi colapsando a tua vida, e talvez hoje você chegou aqui nessa noite, com essa estrutura totalmente abalada, fragilizada, e aqui eu chamo a atenção também para a tua atenção justamente sobre isso, a vulnerabilidade. Outra hora você era forte, conseguia orar, conseguia vir na igreja, conseguia frequentar os cultos, agora parece que é um sacrifício vir no culto, é uma dificuldade, tudo é mais atraente. Talvez um dia de trabalho é cansativo demais para você vir na igreja, talvez um dia de passeio é cansativo demais para você vir na igreja. Por quê? Porque te falta estrutura, te falta força espiritual para vencer a carne e estar na presença do Senhor. Por quê? Porque esse gafanhoto acabou tirando essa casca. Quando tira a casca, tira a proteção e você fica vulnerável. O crente, quando está com um capacete arraigado na sua armadura de cristão, ele consegue lutar a peleja. Mas quando a sua mente está exposta, o adversário vem e começa a lançar setas sobre a sua vida, ideias errôneas. Ele começa agora a analisar tudo de uma forma como um homem natural. Ele não vê mais como um homem espiritual. Ele começa a olhar tudo como alguém que entende das coisas. Ele começa até mesmo a concordar com pensamentos alheios, dizendo que igreja não paga salário, igreja não paga conta, igreja não paga isso, não paga aquilo e outro. Mas deixa eu te dizer, o dono da vida, que faz você se levantar, faz você trabalhar e faz você pagar as suas contas, é Ele sim que dá estrutura para a tua vida. Então se você vive, se você respira, se você caminha, se você anda, é por causa dele que você está aqui nessa noite. Apenas o tronco. Uma árvore outra hora bonita. As pessoas passavam, olhavam e diziam: como prega bem aquele rapaz, como canta bem aquele moço, que menina de Deus, que moço do Senhor, que adolescente, que exemplo. E agora já sem estrutura, sem beleza, sem nada, as pessoas olham e, como diz um ditado também conhecido, é apenas um bonitinho, que é um feio arrumado. Por quê? Porque não tem mais beleza de Cristo na sua vida, não tem mais cheiro da essência de Deus sobre a sua vida. É apenas mais um na multidão, é apenas mais um sem ideais de vida. Por quê? Porque já não tem mais galhos, não tem folhagem, está apenas no tronco, e esse tronco está se definhando por causa desse devorador que está consumindo todas as suas energias. Essas energias que quais são, pastor? Aquela alegria de você querer trabalhar, levantar pela manhã, fazer acontecer, as simples coisas da vida, varrer uma casa, lavar uma louça, dar um talento no carro, sair fazer uma visita, relembrar o tempo que você era feliz e agora não é mais. Por quê? Porque esse gafanhoto, sem querer você foi deixando, foi dando legalidade para ele tirar isso de você. Você não tinha mais força para orar, você não tinha mais força para vir para a igreja, se consagrar. Por isso que é tão importante você chegar na igreja, dobrar o seu joelho e falar com Deus. Porque se em casa, dentro do cenário totalmente caótico que você vive, você já não consegue orar, aqui é chamado casa de oração. Aqui é onde Deus tem os seus ouvidos atentos à tua oração, a oração do seu povo. É aqui que Deus pega alguém que outra hora era pecador, outra hora era alguém sem valor. É aqui que Deus unge essa pessoa. É aqui que Deus levanta profetas. É aqui que Deus levanta pregadores, cantores, pessoas para fazer a sua obra. É aqui, é de joelho, é clamando a Ele. E agora, essa árvore está apenas no tronco. E vem então um quarto e último leva de gafanhoto chamado destruidor. O destruidor, ele é o famoso pulgão. É aquele que ele começa agora a passar de árvore em árvore e lançar larvas novas sobre outras árvores. É aquele que, no ditado diz, é a laranja podre do saco. Se você não se afastar, você vai se contaminar também.
É aquele que vai de casa em casa, em vez de dizer as bênçãos de Deus, só tem palavra de murmuração na sua boca. É aquele que um culto como esse, ele não acha graça para levantar a mão e adorar a Deus. Ele está na expectativa como uma coruja olhando o que vai acontecer e quem vai ser tocado, porque a palavra nunca é para ele, sempre é para o próximo. A palavra de Deus bate como um martelo, mas ele se esquiva porque ele entende que ele está imune a isso. Mas mal sabe ele que ele está apenas no tronco, e esse gafanhoto já está destruindo a sua essência, que é o destruidor. Esse destruidor, ele dá um golpe de misericórdia sobre a árvore, e ele começa a sugar aquilo que é de mais precioso dentro do tronco da árvore, a vida da árvore, a clorofila que ela produz, a essência de vida. Esse gafanhoto começa a sugar essas energias da árvore, e a árvore começa a definhar o tronco ao ponto de tombar, porque não tem mais resistência alguma. É por isso que existe no nosso meio tantos espíritos contrários e negativos, ao ponto de trazer uma ansiedade tão gigante na nossa alma, no nosso coração, de uma tristeza inexplicável, que você não sabe de onde veio e por que se abate a tua alma. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, Deus vai devolver a vida, os sonhos sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu lar. Aleluia. Mas veja que interessante, esses 4 tipos de demônios, esses 4 tipos de gafanhoto que destrói a estrutura de uma árvore, que é a sua vida. Você vai ver que você pode perder a folhagem, ainda lhe sobram os galhos. Você vai ver que você pode perder os galhos, ainda lhe sobra o tronco. Mas você pode até mesmo estar perdendo o tronco, ou perdido o tronco está. Mas em nenhum momento você vai ver que esse gafanhoto atinge as tuas raízes. Você não vai ver na palavra de Deus gafanhoto nenhum entrando nas raízes. Por quê? Porque quando a árvore começa a se definhar no seu tronco, as suas raízes começam a envelhecer, enrijecer, mas ainda há vida ali. As suas raízes começam a cada vez mais estarem paradas. Não há mais crescimento, não há mais expansão, porque não existe mais vida, não existe mais alicerce, não existe mais uma edificação. Talvez o teu casamento já ruiu, teus sonhos já ruíram, teu projeto de vida já ruiu, talvez a mentira já entrou na tua casa e destruiu a tua vida. Tudo isso pode ter acontecido, mas você ainda tem raízes. Satanás atentou sobre a vida de Jó e tirou as folhas da vida de Jó, tirou os galhos da vida de Jó, derrubou o tronco da vida de Jó. Mas Jó escreve um dos versículos mais lindos da palavra do Senhor, que é algo para mim e para você nessa noite, que é a conclusão dessa palavra e dessa mensagem. Livro de Jó, capítulo número 14, versículo de número 7 diz: porque há esperança para a árvore cortada, porque mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Nossa amada, essa música. Oh, Jesus. Cortaram árvore cheia de vida. Ainda há esperança para ti. E tudo que ela produzia se acabará. Ao cheiro das águas. Chega alguém diz, acabou. E aqui não tem cheiro, tem uma cachoeira. Há um rio que brota do seu mar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. A resposta é dele. É ele que determina a tua vida.
dançando uma vaneira, um bobo da corte, buscando alegria onde não existe, querendo preencher um vazio que somente Deus pode preencher a minha alma. Em meio a tantos giros e rodopios, o Espírito Santo foi ao meu encontro dentro daquele sítio novo, falou no meu coração: aí, moço, aqui não é teu lugar, ainda há esperança para você, ainda há um chamado que te espera, ainda há uma obra a ser realizada. Primeiro ano de ministério, voltando para a casa do Senhor, as pessoas olhavam para mim e diziam: quem é esse? Da onde veio? Eu conheço o passado, eu conheço a história, e o diabo é especialista em acusar, em tentar lembrar quem você era. As pessoas olhavam para mim e diziam: não vai dar nada, já deu alguma coisa, mas agora está morto, não tem mais esperança. Quem ele pensa que é está se enganando. 2 anos se passaram, a misericórdia de Deus foi me envolvendo, o Espírito Santo foi me usando, as oportunidades começaram a se abrir. 3 anos depois, a situação começou a se normalizar. Nós já tínhamos prazer em estar na casa de Deus, mas ainda não se cumpria a promessa de Deus. 4 anos depois, pastor Aurélio chamou e disse: vem me ajudar no Uniádio. 7 anos depois, pastor Jonathan Lara disse: vem me ajudar no Mádio. 8 anos depois, pastor Sérgio brigou e disse: eu tenho uma igreja para você dirigir. 10 anos depois, ele disse: ei, é quase Natal, mas o Jardim das Oliveiras te espera. Eu estou aqui, não é porque eu sou bom, é porque a misericórdia dele me alcançou e te alcança nessa noite. Ainda há esperança. Você que talvez chegou aqui nessa noite sem esperança, desanimado, as pessoas olham para ti e dizem: olha, até podia dar, mas fracassou, tropeçou, caiu, desanimou. Ei, corre para o altar, corre para o altar, se joga aos pés do Senhor. Ainda há esperança para você, porque para a árvore cortada ao cheiro das águas ela se renova. Imagina diante do altar que é um rio que brota. Corre para o altar, você que tem seus sonhos frustrados. Pastor, mas que vergonha, as pessoas vão saber. Vergonha é talvez não dar liberdade para o Espírito Santo e deixar que o inimigo prevaleça nessa hora de decisão. Se fosse você, eu corria para o altar e pedia misericórdia, porque ainda há esperança, há esperança, há esperança, há esperança, há esperança para a tua alma. Resposta vem do céu, e a última palavra que determina e feliz. Alguém diz sonhos com raízes, mas Deus diz: vem vir daí, e eu vou restituir. Há esperança, A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas e se envelheceu na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ou só veio há que esperança nessa noite. ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas e Deus que habita Há esperança nessa noite. Há esperança para a tua casa, para os teus sonhos, para os teus projetos. Há esperança para a tua vida. Pare de sofrer, pare de chorar, para de pensar que você é um fracassado. Fracassado é o diabo e seus demônios, você é um vitorioso. Te levanta, dá um brado de vitória nessa noite. Deus te chamou, não foi por acaso. Deus te trouxe aqui, não foi por coincidência. Há uma palavra sendo proferida nessa noite, uma palavra profética para aquele que crê. Levanta a sua mão para o céu e receba nessa hora. Há esperança para a tua casa, há esperança para os teus sonhos, há esperança sobre a tua vida.
contrito, aonde tiver uma alma quebrantada, aonde tiver um coração sincero, disposto a mudar, disposto a receber o impacto dessa mudança, disposto a recomeçar, disposto a renovar os sonhos, a aliança, os projetos contigo. Vai ao encontro dela, Espírito Santo. Renova nessa hora, renova nessa hora a esperança, a alegria, o prazer de servir, a salvação sobre a vida, sobre o lar, sobre a casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Temos uma alma se seguindo por Cristo. Alegria dos céus. Depois o obreiro estará descendo ali, o diácono estará fazendo a confissão contigo, seu povo. Melhor escolha de seu povo. Mas eu quero saber, tem mais alguém aqui que chegou nessa noite e disse: se o pastor me chamar, se o pastor disser quem quer aceitar Jesus, deixar esse fardo tão leve, esse peso, essa carga sobre o altar, eu vou com alegria aceitar esse Cristo. Temos mais alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Fazer uma aliança, um concerto com Deus. Talvez seja crente, talvez seja bem na igreja, mas ainda não se decidiu por Cristo. Temos alguém? Temos alguém? Não temos? Tranquilo. Agora eu quero fazer o segundo apelo. Sabe qualquer coisa mais triste nos céus? É quando num ambiente como esse, onde tem uma atmosfera de adoração, onde há uma liberdade para pregar a palavra de Deus e a coração sedento, eu não consegui abrir a minha boca. Eu que sou batizado com o Espírito Santo, eu que fui marcado com a promessa do céu da promessa. Quão frustrante é chegar num culto como esse, ver outras pessoas se alegrando, adorando, chorando, levantando as suas mãos com prazer, com alegria, e eu não senti isso. Mas pastor, eu não estou em pecado, não sinto nada, simplesmente parece um vazio dentro de mim, eu não consigo mais sentir, eu já fui usado, pastor, o que está acontecendo comigo? Ei, eu quero orar por você que já não sente mais essa presença maravilhosa, graciosa, gloriosa de Cristo. Eu vou te dar um minuto para você vir à frente, eu não quero estender, as horas já estão passadas. Mas você que ainda não está mais sentindo esse prazer, ou ainda não experimentou essa graça, essa glória, eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, por você. Pastor, eu não fui batizado ainda essa noite. Pode ser hoje, pode ser agora, talvez não seja aqui, talvez seja voltando para casa, talvez seja dobrar o joelho dormindo, talvez antes de dormir, talvez levante na madrugada a dobrar o joelho. O Espírito Santo desce sobre a tua vida e você começa a falar em línguas estranhas, começa a sentir esse calor que não é apenas um arrepio, não é apenas uma emoção, mas é uma graça de Deus sobre a tua vida, um genuíno avivamento
atenção, estaremos orando por você. Pastor, quanto tempo que eu já não sentia mais Espírito Santo me envolver. Ele quer te abraçar, filho. Ele quer te abraçar, filho, nessa noite. Ele quer te envolver no seu mundo, na sua graça, na sua glória. Esse ano será maravilhoso para você. Mas você precisa dar um voto de fé, de confiança. Abre meu coração, minhas raízes, O Espírito Santo vai tocando onde tiver o coração. se adorar. Coração disposto de cheio da tua Senhor, não quero que os meus olhos vai enchendo, Jesus. percam Aonde alguém crente batizado começa a falar em você. Aonde tiver um vaso cheio da graça, começa a encher mais até transbordar. o desejo de te adorar. Vai enchendo o Senhor. Vai enchendo o Senhor. Vai enchendo o Senhor. Vai enchendo o Senhor. Vai enchendo o Pai. Todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, vida em essência, jardim partido. Oh, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe nossos irmãos que vieram à frente aqui. Deus use poderosamente a vida de vocês. Não é tempo de parar, não é tempo de recuar, é tempo de avançarmos. É tempo de saquearmos o inferno. Nossa banda prepara. Deus, a oração final, vocês entram com... A maior missão que você tem é conduzir a tua família aos céus. Pastor, eu estou tão preocupado, pastor, eu preciso conquistar, preciso sair do aluguel, preciso comprar um carro, tudo isso é bom, tudo isso é louvável. Mas a maior alegria que você pode ter é levar essa pessoa que você ama e que você chama de família no céu. Nós estaremos orando agora por todas as famílias. Entenda uma coisa, meu irmão. A igreja nunca foi lugar de julgamento. Repreendido está todo espírito demoníaco de julgamento. A igreja é lugar de recuperação. É hospital. É lugar de sarar feridas. É lugar de atar ferimentos. Por isso, antes de criticar, antes de pensar algo sobre o teu irmão e tua irmã, ore pela vida dele, para que Deus abençoe ainda mais. E assim você será abençoado. Os meus irmãos Rubens, chega mais perto aí. Louvado seja Deus. Fique ninguém sozinho nessa hora. Regis, dá uma família, irmão Renato. Abraça o Regis, irmão Renato. Isso, fica sozinho não. Tem mais alguém sozinho? Ninguém fica sozinho. Aqui é a família de Deus, meus irmãos. Aqui é a sua família. Louvado seja Deus. Essa é a tua família. Que possamos um dia todos nos encontrar nos céus. Sinto uma graça de Deus sobre esse lugar que você não faz ideia. O quanto Deus quer usar vidas aqui para impactar não apenas esse bairro, mas essa nação. Seja mais crente esse ano, seja mais cheio do poder de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Como Daniel diz, grande é a obra mesmo, porque ela é grande mesmo, e poucos são os ceifeiros. Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais oramos, Senhor, por cada família aqui dessa congregação do Jardim das Oliveiras. A família que Tu tem nos dado, que tem nos abraçado, que tem orado por nós, que tem sido, Senhor, nossa ajudadora. Senhor, Tu sabes as dificuldades de cada um dos Teus filhos. Alguns, Senhor, são mais fortes que outros, mas todos somos carentes da Tua misericórdia. Que possamos ajudar, que possamos
ser cooperador nesta obra, que não venhamos ser pedra de tropeço sobre a vida de ninguém, que jamais, Senhor, sejamos acusados de, ao invés de estender a mão, botarmos para alguém fora da igreja. Mas essa família que Tu nos tem dado, esse parente que está próximo a mim, essa pessoa que eu amo, esse irmão, essa irmã que agora eu abraço, Senhor, que possamos continuar nessa caminhada rumo aos céus, que possamos cantar o hino da vitória todos juntos, que possamos, Senhor, alcançar misericórdia diante de Ti, para vencer a luta diária, as dificuldades, os problemas, e que esse fardo, Senhor, caia por terra nessa noite, que a depressão caia por terra, que a ansiedade caia por terra, que o desejo, Senhor, de suicídio caia por terra, que o desejo de divórcio caia por terra, que o desejo, Senhor, de perder os ideais de vida caia por terra. Mas começa nessa noite, Senhor, devolver e restabelecer a estrutura, a árvore frondosa volte a dar frutos, volta a ser florida, volta, Senhor, a ter folhagem verde e exuberante,